fala dos outros revelam muito sobre nós mesmos. Isso acontece principalmente através da projeção. No campo da psicologia, a projeção é um mecanismo de defesa em que a pessoa tem algum comportamento indesejado, não consegue admitir e então atribui esse comportamento a outra pessoa. Na projeção, a pessoa transfere para o outro seus pensamentos e suas emoções inaceitáveis. Por exemplo, o Bruce Wayne queria assustar criminosos. Aí ele se vestiu de morcego para combater o crime. Mas na verdade, quem tem medo de morcego é o próprio Bruce Wayne, é um trauma infantil dele. Então o Bruce projetou nos criminosos o medo que ele mesmo tem de morcegos. Quem também deixou escapar que tem um temor infantil é ninguém mais, ninguém menos que a assombração de 9 dedos, Lula. Durante evento em Minas Gerais para seus jegues amestrados, o ex-presidiário Luiz Bebasso Lula da Silva, do PT Partido das Trevas, fez uma ameaça ao presidente e, num caso explícito de projeção, disse que Bolsonaro tem medo de ser preso. A gente tem que olhar e falar, Bolsonaro, seus dias estão contados, não adianta. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Em primeiro lugar, uma observação. Você ouviu essa voz? Depois de perder as eleições deste ano, eu vejo um grande futuro para Lula como vocalista do Sepultura. Tá cada dia mais gutural. Acho que o Lula seria muito mais útil para a humanidade cantando Roots, Bloody Roots. Em segundo lugar, para um minuto para pensar no estado surreal a que o Brasil chegou. Um ex-presidiário condenado por liderar o maior esquema de corrupção da história, dizendo que seu adversário tem medo de ser preso. É muita disfarçatez. E também é a mais pura projeção. Afinal, coloque-se por um minuto no lugar do Lula. Você foi condenado em 3 instâncias, pego de calças curtas, o país inteiro te chama de ladrão. Aí seus amigos no STF decidem te soltar não porque você provou sua inocência, mas porque decidiram de repente que o CEP da investigação estava errado. Eu sei que ele é chapa dos togados, mas em algum canto lá no fundo da mente dele, ele deve ter medo de um dia a justiça ser feita de verdade no Brasil e ele voltar ao xilindró. Ele sabe que no mínimo tá devendo um favorzão aos Supremos. Sabe aquele aluno burro que zerou na prova, mas passou por um erro do sistema? Então, ele passa o resto do ano com medo de ser descoberto. E agora, Lula projeta esse medo dele no Bolsonaro. Bolsonaro preso é a única ameaça que Lula consegue imaginar, porque é o maior medo do cachaceiro. Ele não imagina que Bolsonaro pode ter medos muito diferentes, como perder alguém da família, o Brasil cair na miséria, virar uma ditadura. Lula não tem imaginação para isso. Uma barata vai achar que todo mundo tem medo do chinelo. E, no entanto, o próprio vídeo já mostra quem é que tem mais medo. Ele mesmo, o Lula. Afinal, ele só faz essas bravatas em ambiente controlado, cercado por seus puxa-sacos, nunca na rua, nunca se expondo ao povo. Bem diferente do Bolsonaro, que vai às ruas, ao estádio, à pizzaria, sem medo de encarar o povo. É claro que toda pessoa honesta tem o temor de ser preso caso a quadrilha que ele combateu tome o poder. Isso vale para todos nós e a gente vê o que o escritório de advocacia do PT está fazendo com o Daniel Silveira, enquanto solta líderes de facções criminosas a rodo. E é claro que a gente tem que levar a sério quando o líder dessa quadrilha diz que seus dias estão contados. Afinal, há 4 anos, um ex-militante do PSOL, braço do PT, quase tirou a vida de Bolsonaro. Mas o que o bandidinho sem dedinho falou sobre a prisão de Bolsonaro diz muito mais sobre seus próprios medos do que sobre a realidade. Lula, sem perceber, está usando o palanque como divã. Com as coisas que ele está falando, acho mais fácil ele acabar preso numa cela de hospício do que na de um presídio. Você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.